cada domingo, nós estamos diante do texto bíblico e nós seguimos de modo sequencial, de forma ordinária. Nós estamos estudando o livro dos Salmos e nós estamos estudando em cada domingo, basicamente, um salmo. Em momentos muito pontuais, nós meditamos em 2 salmos. De modo geral, um salmo por domingo. Na semana passada, o salmo de número 36 e hoje o salmo de número 37. Excepcionalmente, para quem não sabe, a Bíblia tem várias versões na língua portuguesa. Nós usamos a nova revista atualizada. A revista atualizada, que é uma versão que é corrente, usual, uma das mais usadas no Brasil. Hoje, especificamente, que é a ARA, Almeida Revista Atualizada. Hoje, especificamente, eu pedi aos irmãos do Departamento de Comunicação que nós estivéssemos usando a NVI, Nova Versão Internacional, que é tão boa quanto a ARA, Almeida Revista Atualizada, mas já está sendo projetada, não, né? Mas por quê? Porque eu quero fazer leitura na NVI, porque a NVI do meu tablet, ela me fornece uma característica que esta Bíblia de púlpito não oferece e muitas Bíblias atualmente não oferecem, que é destacar quando o texto traz uma especificidade. Por exemplo, é comum, quando é um poema, uma canção, aquele trecho vir em destaque. Então, facilmente você percebe que é uma poesia, uma canção dentro daquele texto. As Bíblias, atualmente, elas estão não mais dispondo deste elemento de configuração. E isso ajuda. E eu, então, como a minha versão na NVI tem essa especificidade de aglutinar alguns textos, eu já vou explicar. Então, hoje, para nos ajudar, eu vou ler a Nova Versão Internacional, NVI. E como quase todo mundo na igreja tem ARA, Almeida Revista Atualizada, eu pedi ao Rafa para estar projetando para que a gente possa acompanhar todos no mesmo texto e não gerar, sobretudo para aqueles que nos visitam, dificuldade para acompanhar o texto bíblico. Vamos lembrar mais uma vez alguns detalhes. Salmos, o livro dos Salmos, é uma compilação, uma reunião de canções, de músicas, que, obviamente, nós não temos mais a melodia registrada, gravada, mas, assim como toda a Bíblia, é palavra de Deus. Palavra de Deus criada, registrada, elaborada em forma mais poética, usando muito figura de linguagem, muitas vezes, mas para escrever, registrar canções, que o povo na antiguidade, o povo de Deus, a igreja na antiguidade, cantava essas canções. Não cantavam só essas, mas essas foram inspiradas por Deus. Alguém com a autoridade de Deus registrou. E como palavra de Deus, estas canções chegaram até nós. Tem falado que o livro dos Salmos, na verdade, é a reunião de 5 cancioneiros, de 5 livros de canções. Nós estamos no primeiro livro, que vai até o Salmo 41. A partir do 42 começa o segundo livro. Então são 5 livros, 5 cancioneiros, 5 inários dentro do livro dos Salmos. A gente vai fazer assim, a gente vai terminar o primeiro livro de canções e aí a gente vai provavelmente para um texto bíblico menor no Novo Testamento, provavelmente Filipenses. E aí depois a gente volta e começa no Salmo de número 42 e a gente segue para o segundo livro dos Salmos. A gente tem visto algumas características deste tipo de literatura.
Hoje, a gente vai observar uma característica que não é muito comum para o livro dos Salmos, que é um texto de sabedoria. É muito comum no livro de Provérbios, por exemplo. E você vai perceber que no livro de Provérbios, geralmente os textos vêm aglutinados em 2 versículos. Aquilo é de propósito. Às vezes, o primeiro versículo traz uma afirmação, o segundo versículo, uma negação, uma contraposição. São chamados textos antitéticos, são contrários. Por exemplo, ele diz assim: o justo, estou dando uma de Salomão, estou criando um salmo a partir das ideias que estão em Provérbios. Um salmo não, um provérbio. Os justos que confiam no Senhor prosperarão, mas os que não confiam no Senhor perecerão. Perceba, ele faz uma afirmação e depois ele apresenta uma contraposição. Você encontra isso direto no livro dos Provérbios. Às vezes, ao contrário, ao invés de apresentar uma ideia adversa, ele repete a mesma ideia para dar profundidade, para dar intensidade, para confirmar a informação anterior. O Salmo de número 37 tem esta característica sapiencial, de livro, ou melhor, de texto de sabedoria. E a gente vai perceber que, assim como os textos sapienciais, esse salmo, ele é basicamente, com algumas exceções, separados, assim como os provérbios, de 2 em 2 versículos. Há algumas poucas exceções. E por que eu quis a NVI? Porque a NVI, diferente da ARA, a NVI está aglutinando, separando, como se fosse um texto de provérbios. Está separando os 2 primeiros versículos, depois os outros 2, porque tem ali uma ideia de contraposição, é um texto antitético muitas vezes. E aí a gente vai observar e vai fazer a leitura na nova versão internacional por conta disso. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra santa, inspirada pelo Senhor mesmo, como que carentes de Ti, como quem precisa do Senhor. Aqueles que já Te conhecem há algum tempo, precisam do Senhor. Os que não Te conhecem, precisam do Senhor. Os que Te conhecem há pouco tempo, precisam do Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Deus. E a Tua palavra é santa, é Teu poder revelado. Mas nós somos falíveis, limitados, frágeis para compreender. E por isso suplicamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e corações, para que possamos comunicar de forma que o Teu nome seja exaltado, de modo que o Teu nome seja vivificado nos nossos corações, de modo que possamos compreender, apesar de nós. A oração que fazemos, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém. Muito bem. Então, estamos diante do Salmo 37, Salmo que tem uma característica sapiencial, Salmo que a gente vai perceber estes textos antitéticos, muitas vezes, esses textos que parecem trazer contradição, mas a ideia é confirmar a ideia apresentada. A gente pode observar, e eu gostei desta proposta, 4 grupos de versículos. O primeiro grupo vai do versículo 1 até o versículo 11. E eu separei um títulozinho para cada grupo de versículos, para nos ajudar a compreender a ideia central deste grupo de versículos. E, obviamente, ao final, a gente vai fazer uma aplicação geral.
Mas o primeiro grupo de versículos, que começa do versículo 1º, obviamente, e vai até o versículo 11º, o 11, ele tem, e estes títulos, não fui eu que os criei, no máximo eu acrescentei alguma ideia, mas eu retirei do material que me foi de auxílio de estudo, não é de minha autoria. E esses primeiros 11 versículos, então, nós temos como título: não tenha inveja dos malfeitores. E eu acho muito oportuno, porque esse texto, ele fala de providência, da providência divina. Aquilo que vai ser apresentado aqui tem a ver com um Davi, provavelmente já velho, idoso. Um Davi, como já vimos em outros salmos, que muitas vezes passou por angústias, por perseguições. Muitas vezes estava prestes a ser morto. Foi perseguido, caluniado, não teve muitas vezes facilidade, ao contrário, passou por angústias profundas. Eu sempre faço questão de usar isso como exemplo, e isso me cabe bem como pai. Alguém que foi perseguido, perseguição de morte, perseguido pelo seu próprio filho, que queria não só destroná-lo, mas queria matá-lo. E, de fato, Davi teve que fugir, se ausentar do palácio e sair errante, se escondendo como um animal, porque seu filho queria tirar a sua vida. E em meio a essas angústias, essa e outras, Davi foi construindo estas canções, elaborando estes textos inspirados pelo Senhor, para que a igreja cantasse. E mesmo no meio das angústias, dos lamentos, dos momentos de dificuldade, mas sempre de culto, a igreja aprendesse com o que estava cantando. Então, muito do que nós vamos ver, aliás, tudo que nós vamos ver, embora a gente possa fazer aplicações para os nossos dias, e vamos tentar fazer, tem a ver com um relato de um homem que passou por angústias profundas. E é natural que a gente pense, olhando para a história de Davi, que Davi algumas vezes poderia ser levado a duvidar da justiça e da providência de Deus. E poderia desejar ser como os ímpios. E vamos pensar de forma muito honesta. É natural que a gente pense, e eu pensei sobre isso, que os jovens são assim. Que eles olham as celebridades, que eles olham as personalidades públicas famosas, ricas, e eles pensem assim: puxa vida, podia ser eu. Quando a gente olha alguns jogadores de futebol e a gente faz cálculos, a gente não, os cálculos são trazidos já com resposta. Fulano ganha tantos milhões por minuto, por dia. Coisa que você e eu vamos trabalhar a vida toda, a gente não vai ganhar o que ele ganha num dia, num mês. E é natural que todo mundo, incluindo a igreja, pense: por que eu não? Por que que eu estou tendo tanta dificuldade de pagar a minha conta de luz? E essas pessoas vivem de forma tão abastadas. Pessoas que nem conhecem a Deus, nem temem a Deus. É natural que quando nós ou um dos nossos esteja passando por uma situação de saúde grave, que a gente pense: será que Deus me abandonou? Será que Deus não está vendo o meu sofrimento 1 mês, 2 meses, 6 meses, 5 anos? Deus esqueceu de mim? E eu quero pedir que você evite a hipocrisia, porque esse tipo de pensamento é possível que habite em nossas mentes. Que tenhamos crises
profundas. Por olharmos ao redor, e hoje tudo isso é exposto nas mídias em todo o tempo, e a gente pensa, por que eu não? Por que eu não? E olhando para a história de Davi, eu quero crer que Davi também pensava assim. Mesmo sendo rei poderoso, um rei, um palaciano, Davi teve que se esconder e ficar peregrinando, fugindo entre as cavernas, passando necessidades. E é dentro desse contexto que Davi escreve o Salmo 37, Salmo de Davi. E o Salmo começa esse trecho nos confrontando. Você olha para as pessoas ao seu redor e você pensa, por que eu não? Por que elas têm e eu não tenho? Por que o meu sofrimento perdura? Por que a minha vida parece sempre de tanta dificuldade? Isso mexe tanto com o imaginário, a mente, o coração de muitas pessoas, eu diria de todos nós, em proporção diferente, que de alguma forma a nossa fé é posta à prova. E duvidamos. Eu estou botando na primeira pessoa do plural, mas eu estou falando de mim. E passamos, embora haja uma convicção plena, e isso parece contraditório, mas é verdadeiro, existe uma convicção plena, cristalizada, que a verdade de Deus, ela não pode ser ultrapassada, substituída, ela não perde a validade. Eu sei disso. Eu tenho certeza disso. Mas quando vem a dor, eu fico fraco. E a gente não precisa querer parecer forte. Porque a gente não é. A gente não é. Mas em momentos como este, na exposição do Salmo 37, Deus quer nos conduzir à certeza de que Ele nos basta. Como diz o Salmo, também escrito pelas mãos de Davi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E é neste lugar que eu desejo que nós cheguemos ao final do texto. Que a tua angústia, comparando com os poderosos, os bonitos, as bonitas, os ricos, os de sucesso, de fama, que a tua angústia seja minimizada. Que a sua dor, o seu sofrimento, por perdas, por dificuldades, sejam postas diante do Senhor. E que você encontre consolo, abrigo, paz. Então, perceba, na exposição do texto, pedindo o Rafa para colocar para a gente. Primeiros 2 versículos desse grupo, do 1 ao 11. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Essa questão do tempo, do aspecto temporal, você vai ver muito presente nesse texto. O texto vai mostrar isso muitas vezes. Isso é muito interessante. O texto vai mostrar muitas vezes. Os que andam longe de Deus podem estar em gozo, em satisfação, mas há de chegar o tempo onde eles vão experimentar a dura realidade de uma vida longe de Deus. O problema é que nós estamos olhando como seres humanos, como quem vive de forma ordinária o tempo. Deus não. Deus olha o tempo como uma ferramenta sua, criada por Ele. Acima do tempo, atemporal. Mas nós vivenciamos, como Davi, as angústias. Mas ainda assim, Deus está dizendo, calma, eu estou cuidando, eu estou no controle, eu sei. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos.
A ideia do ímpio, do perverso e do justo não é a ideia de quem é bom e de quem é ruim. É importante que nós entendamos a linguagem do Antigo Testamento. Quando o texto vai usar expressões como perversos, ímpios, maus, está falando dos descrentes. Quando fala dos bons, dos justos, está falando dos crentes. E sabemos que Deus nos chama de bons e justos, não porque nós somos bons ou justos, mas porque Ele está falando a respeito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja é chamada assim, os justos. Mas é bom que nós lembremos, não há nenhum justo sequer entre nós. Não há nenhum que seja bom. Não há nenhum que mereça da parte de Deus benefícios. Os benefícios, as garantias, a providência de Deus se dá em Cristo Jesus, por Cristo Jesus e para o louvor de Cristo Jesus. Então temos o primeiro ajuntamento de versículos. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Agora, não. Quando? Não sei, mas há de chegar o tempo. Segundo grupo de versículos, na sequência, ainda textos sempre sapienciais de sabedoria. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Habitar na terra é a terra que Deus prometeu ao povo de Israel, que em todo tempo ela está em perigo, o domínio, a ocupação, porque os povos vizinhos estão constantemente em guerra com Israel. Então ele está dizendo, a terra é um símbolo da presença de Deus, do cuidado de Deus, do benefício de Deus. E também da vida eterna com Deus. Então Deus diz, confie no Senhor e faça o bem. Lembra, aqui é comparando com o ímpio, o mau, o descrente, o que está nadando de braçada enquanto você está sofrendo. Talvez, agora, nesse momento. Então, confie no Senhor, quer dizer, não faça como os ímpios que não confiam. Então, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se, ou seja, descanse no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. É importante que a gente se lembre que esse texto não está dizendo, seja crente e adquira o gênio da lâmpada. Você agita assim, lê um texto bíblico, ele aparece em fumaça e vai atender os seus 3 desejos. Não é isso. Não é, seja crente e aí tudo que você desejar, o Papai Noel vai te trazer num saco vermelho. Não é isso. O que esse texto quer nos ensinar é sempre que Deus é suficiente. Que Deus é providência. Que aquilo que nós precisarmos, segundo a vontade dEle, no tempo dEle, Ele nos dará. Confie. É isso. Quando? Não sei. Como? Não sei. Tem um amigo que ele diz assim, vai melhorar, vai passar, no céu vai passar. Eu não sei se vai passar. Eu não sei se a tua dor, se a tua angústia, se a tua dificuldade financeira, se o seu dilema pessoal vai passar. Eu quero dizer, talvez nunca passe, enquanto você estiver aqui. Mas haverá um tempo que passará. E é isso que tem que nos bastar. Porque Deus não falha nunca. Não é um grito à prosperidade. É a convicção da presença do Senhor. Deleite-se no Senhor. Ou seja, descansou. Relacionou-se com Ele de modo que a tua vida esteja colocada diante dEle, na presença dEle. Então, ou seja, Ele governando a sua vida, Ele guiando a tua vontade, então Ele atenderá aos desejos do seu coração, porque você está sendo conduzido por Ele. E a tua vontade será a vontade dEle. E a vontade dEle é boa,
perfeita e agradável, e nunca deixa de se cumprir. Ainda dentro da mesma ideia, e sempre comparando com o que o ímpio faz. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele deixa lá claro, como a alvorada, que você é justo. E a gente precisa lembrar do contexto de Davi. Qual é o contexto de Davi? Davi está sendo todo o tempo acusado, caluniado, perseguido. E dentro dessa perseguição, apresentam várias mentiras, injustiças sobre ele. Então, a gente entende a especificidade da história de Davi. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. O cara está sendo perseguido. Querem matar ao rei apresentando justificativas falsas. Ele poderia desanimar, e por certo ficou desanimado muitas vezes. Como que eu vou vencer essa multidão que me persegue, que quer tirar minha vida, ainda querem me julgar injustamente? E Deus usa o próprio Davi para dizer: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele agirá. Versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Quanto tempo? Não sei. É fácil? Não. É prazeroso? Muitas vezes não. Temos dúvidas, angústias? Muitas vezes. O crente não é um super-homem. É alguém cheio de fragilidades, de feridas, de dúvidas, de dificuldades. Nós somos fracos. Mas aquele que nos agarrou e nos arrancou do império das trevas, ele é todo poderoso. Ele vai conduzindo doentes, fracos, débeis, como eu e você, até o final. E jamais poderemos sair das suas mãos, que são mãos poderosas. A garantia é ele. Por isso que Davi escreve tantos textos de lamento, de tristeza. Em alguns desses textos ele diz: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? É alguém que está no íntimo do seu coração, apresentando como culto as suas angústias. Mas é ele mesmo que escreve: descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça, e perceba que volta o referencial do ímpio. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Irmãos, a nossa vida não pode ser parametrizada por metas, por reconhecimentos, por momentos de gozo, de prazer e satisfação. Muitas e muitas vezes Deus permite que nós sejamos reconhecidos, valorizados, amados, e muitas vezes não. Muitas vezes Deus permite que nós tenhamos fartura, aquilo que nos é suficiente, e outras vezes não. Muitas vezes Deus permite que nós tenhamos saúde, e outras vezes não. Muitas vezes Deus permite que os nossos familiares vivam conosco muitos anos, outras vezes não. É assim. A nossa vida é uma vida de dores, de um homem, de uma sociedade, de uma humanidade que não está mais no Éden, que experimenta e passa por dores. Mas esse salmo de sabedoria quer nos ensinar sabedoria. E qual é a sabedoria? Confie no Senhor. Não confie no pastor, não confie no esposo, não confie na esposa, não confie no pai, no sentido deles serem redentores. Não confie no trabalho. Não confie na sua saúde. Tudo pode ruir a qualquer momento. Tudo pode ruir. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Versículo 8 e 9, outro grupo de texto de sabedoria.
evite a ira e rejeite a fúria. E a gente precisa contextualizar ira com relação a quê? No caso de Davi, com relação às perseguições, às injustiças. Não se irrite, isso só leva ao mal. Ou seja, não retribua o que você está recebendo, Davi. E como eu sei disso? Olha a sequência do texto. Pois os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Não retribua. E o nosso desejo, muitas vezes, é retribuir. E Deus está dizendo, é comigo. Sou eu. A tua justiça é como trapo de imundície. É comigo. Mas essa pessoa me fez tão mal. Foi tão injusto, me perseguiu. Eu preciso pagar na mesma moeda. E Deus está dizendo para Davi, evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. E chegamos então ao último texto desse primeiro grupo. Não inveje os ímpios. Um pouco de tempo, perceba que o texto fala muito dessa questão, apontando para aspectos futuros. Mais adiante eu vou fazer. E perceba que é assim também no versículo 10. Um pouco tempo e os ímpios não mais existirão. Deus está falando com Davi, por volta do ano 1000, próximo disso, antes de Cristo. Até hoje, os maus, perversos, ímpios, estão aqui. Se nós olharmos para a realidade de Davi, que eram aqueles que queriam tomar o governo dele, olhando para os nossos governantes, continuam aqui. Deus se esqueceu. Deus foi se envolver em outro lugar do cosmos. E esqueceu a gente. Neste mundo mau, perverso. Deus entrou num buraco de minhoca e foi para uma outra dimensão. Esqueceu da Via Láctea. Não, irmãos. Isso não é possível. Deus não tarda. Deus não se esquece. Ele continua sendo Deus. É no tempo dele. É na hora dele. É quando ele estabelece o fim. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes, é aqui um atributo. É a ideia, a mesma ideia dos justos, dos bons, os humildes, os mansos. É a igreja. É a imagem do Cristo de Deus. Ele está falando a meu respeito, mas eu não sou humilde. Quando ele chama de bom, ele está falando a meu respeito, está falando de Davi, mas eu não sou bom. Quando ele chama de manso, ele está falando a meu respeito, mas eu não sou manso. É porque ele está falando do nosso mediador, do nosso redentor, do nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. Ele está falando da igreja, da qual Cristo é a cabeça. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Hoje, na classe de novos membros, eu falava isso. Estamos vivendo esse mundo de turbilhão. Mas a gente vive aqui na expectativa do que virá. Por isso que Paulo vai dizer, para mim, morrer é lucro. Porque é algo maior que nos aguarda. Somos aqui peregrinos. Por isso que aquele que não tem Cristo entra em desespero profundo, muitas vezes. Porque ele se alegra com as coisas deste mundo, mas ele tem a capacidade de perceber, em algum momento, mesmo se alegrando, ele percebe, isso não é suficiente. Então ele muda de fonte de prazer. E mudando de fonte de prazer, ele se regozija, ele se alegra, ele dança, ele samba, ele consome tudo que pode consumir, mas daqui a pouco, como eu falei hoje na classe,
como fogos de artifícios. Pá, 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 pá. Pum. Acaba. Não tem mais barulho, não tem mais luzes. E o que fica é o vazio, a existência sem Deus. Mas nós temos esperança. Aquilo que nos aguarda em Cristo. Então, essa mensagem, para mim e para você, meu irmão fraco, minha irmã fraca como eu, que tantas vezes se entristece e desanima, Deus está nos falando. Não olhe para os que parecem estar bem, para os que parecem desfrutar de gozo, de alegria. Olhemos nós para Deus e as suas promessas. Sigamos confiados no que Ele tem nos prometido. Sigamos, confiemos naquilo que nos aguarda. Que vivamos aqui com as lutas, com as dificuldades, mas que não tenhamos nesta vida esperança. Porque neste mundo, nesta vida, não há nada que nos sustente. Nada que nos sustente. Nada. A partir do versículo 22, a partir do versículo 12 até o 20, ele vai dizer que o Senhor frustra o plano dos ímpios. Logo, podemos concluir, nosso destino não depende da realidade que nos cerca. Ímpios e a igreja terão um destino. O Senhor frustra o plano dos ímpios. Nós teremos destinos diferentes, porque temos capitães diferentes, porque temos condutores diferentes, porque temos pessoas distintas que estão guiando a nossa vida, o nosso destino. Versículo 12 e 13, e vai até o 20. Os ímpios tramam contra os justos, e rosnam, rangem os dentes, é isso, contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles, questão do tempo novamente, está chegando. Quando? Eu não sei. Mas aqueles que vivem nesta terra um dia morrem. E uma vez morto, deverá prestar contas a Deus em algum momento. E o que nós temos nas nossas mãos para apresentar diante de Deus? Nada. Nenhum de nós. Mas a igreja é salva pelos méritos de Cristo. Pela salvação fundamentada nas obras de Cristo. Então, mesmo sendo injustos, nós somos justificados, chamados de justos. Os ímpios tramam contra os justos, e é isso que Davi vivia e experimentava, e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco. É a realidade bélica, de guerra de Davi, para bater o necessitado e o pobre, para matar os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração, e os seus arcos serão quebrados. Às vezes, irmão, sobretudo quando fala de hospital, me causa muita indignação quando vejo a população precisando de atendimento. A gente tem muito problema nesse país, muito. E eu fico indignado muitas vezes com muitas coisas, mas nada me causa tanta indignação quanto a questão da saúde. Eu sou professor, e você pode, os professores não gostam muito que eu fale isso, mas você pode ficar 1 ano sem escola. Depois de 1 ano a vida volta ao normal. Se você ficar 1 ano sem atendimento médico, sem hospital, as pessoas morrem. Morrem. E parece que, eu estou falando, parece que Deus está dormindo.
Os nossos governantes roubam o nosso dinheiro, e a população continua carente, necessitada. Nós continuamos morrendo nas entradas dos hospitais. Deus dormiu. Então, quando eu leio esse texto, eu vejo Deus falando: os ímpios desembainham a espada e preparam um arco para bater o necessitado e o pobre, para matar os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração e os seus arcos serão quebrados. Eu vou julgar. Eu vou julgar. E nisso, a minha indignação encontra consolo, esperança. Não é a minha justiça. Não há o político que vai ser eleito no ano que vem, no outro ano, que vai mudar isso, porque não vai. É o reino de Cristo, é a esperança em Cristo. Deus está tirando o meu coração do lugar em que eu vivo e colocando naquilo que me aguarda. Quando um pai olha para os filhos rebeldes e já fez de tudo para que os filhos o respeitem, o considerem, e há uma frustração, uma tristeza, como aquele pai que viu o seu filho pedindo aquilo que lhe era devido, o chamado filho pródigo na narrativa do Novo Testamento. Imagina o coração daquele pai. Os pais que perdem os seus filhos que estão vivos e os seus filhos que são mortos. Que angústia, que dor. Mas há uma esperança. Por isso ele vai dizer no próximo grupo de versículos, 16, 17, melhor é o pouco do justo. Aqui, irmãos, a gente precisa ter sabedoria para entender que esses são textos que apresentam princípios. Princípios. Texto de sabedoria, sim, é uma figura de linguagem para ensinar, que nem, fazendo uma comparação, os professores, os pais ensinam as crianças usando figura de linguagem. Aqui a ideia não é dizer que o pouco que uma pessoa tem é mais do que o muito que o outro tem. Não, irmãos. O meu carro é meu carro e vai continuar sendo meu carro, mesmo sendo crente. E tem gente que tem carro muito melhor. Meu apartamento é meu apartamento. Não é essa a ideia. Viu? Deus falou que o pouco do justo é melhor. Então, o meu apartamento eu posso até vender mais, porque eu sou crente. Não, não é isso. Não altera o aspecto que você tem. O fiel da balança é quem está com você. Se você tem um salário pequeno, o teu salário vai continuar pequeno mesmo. Se não houver mudança, é isso mesmo. Não é porque o salário do rico vale menos que o teu. Não, dele vale mais. É isso. O não entendimento é errado. O que ele quer dizer é, um está com Deus e o outro não. E é isso que é a diferença. Um tem esperança no Senhor. O outro confia o que está nas suas mãos. Só que o Senhor é inabalável. E o que temos em nossas mãos desaparece. Rui. Não existe mais a qualquer momento. Então, é melhor o pouco do justo do que a riqueza dos ímpios, de muitos ímpios. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado. Mas o Senhor sustém os justos. É o Senhor que é o fiel da balança. É a presença dele, é quem ele é, que muda o teu cenário. Não porque o seu pouco vai deixar de ser pouco. Talvez não. Mas é a presença dele que é suficiente. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dia de fome desfrutarão fartura. E aí, esse grupo termina com mais um versículo. Perceba a contradição. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça.
Um sempre com Deus, o outro desaparecerá. É a ideia de que a maior riqueza que nós podemos ter é o próprio Deus. É a ideia de que Ele nos basta. A ideia de que Ele é o Senhor, que Ele está vendo. A ideia de que nós nunca estaremos sozinhos. A ideia de que Ele é o Deus da providência. É a ideia de que tudo ao seu redor pode ruir, mas Ele está lá. E Ele é suficiente. É tornar concreto aquilo que muitas vezes fica subjetivo em nossa mente. Subjetivo. Porque a gente crê, a gente sabe, mas vem a adversidade, vem a dor, vem a perda, e a gente revela a nossa fraqueza. E nesta noite, Deus está dizendo: não inveje os ricos. Eles perecerão. Segundo grupo de versículos, do 21 ao 31. Já que temos essa certeza, já que temos essa compreensão, o salmista nos convida a vivermos diferente dos ímpios. Por isso, comprometa-se em fazer o bem. Nós não podemos viver como aqueles que não conhecem a Deus. Vivemos momentos de fragilidade, de dificuldade, de angústia, mas em momentos como este, no culto aqui que Deus te trouxe a esse lugar, seja você membro ou não desta igreja, é para que a nossa esperança seja vivificada. Para que saiamos daqui para mais alguns dias, numa semana, não confiados no que temos ou o que não temos. Para que não geremos expectativas e permanecemos na angústia pelas dificuldades da vida. E não queiramos ser como os que parecem gozar de felicidade e não conhecem a Deus. Por algum motivo, Deus está permitindo que você passe por essa angústia. E se você é crente, no final de tudo, Ele será glorificado. No final de tudo, o nome dele será exaltado. Ele fala de um tempo futuro. E na nossa limitação, estamos vivendo o tempo contínuo, presente, ordinário. Mas ele nos traz para estarmos diante desse texto e a nossa fé ser robustecida. Siga, eu estou contigo. Versículo 21 ao versículo 30, como disse, nos encaminhando para a segunda parte, do 21 ao 31. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Aqui não é uma questão moral, se eles fazem isso e está errado. Não, é a comparação. Mais uma vez, um está com Deus, o outro está sem Deus. Tudo que tem não lhe basta. É a ideia de uma vida insaciável. Eu quero. Por quê? Porque não há nada que te satisfaça. A vida sem Deus é uma vida de necessidade contínua, de gozo diário. Por isso que aquele que não tem Deus não consegue passar por momentos de angústias. Não consegue. É desesperador. O mundo parece ruir. Nós também vivemos assim. Mas o Espírito Santo vem e sopra em momentos como este. E com a voz doce e poderosa de Deus e diz: eu estou aqui, eu estou contigo. E na nossa fragilidade, a gente dá mais alguns passos. A gente segue. E daqui a pouco vem outra tempestade, outra dificuldade. E a gente parece que agora é o fim. E ele diz novamente: eu estou contigo. Vamos. E é Ele, não nós, que nos faz caminhar. É Ele, não nós, que nos levanta e nos conduz. Até que vai chegar o tempo que estará terminada a nossa jornada. E poderemos então olhar para trás e dizer: sempre foi Ele.
sempre foi Ele. Nunca foi a nossa força. Nunca foi a nossa capacidade. Nunca foi a nossa sabedoria. É o pão de cada dia e tudo que temos advém dele. Das coisas mais simples e cotidianas, as coisas mais complexas que desenvolvemos, sempre foi ele. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Porque nós somos chamados a servir o outro. Já aquele que não conhece Deus, ele quer acumular. Porque é ali que está a alegria dele. A ideia de poder, de riqueza. E não é suficiente, ele tem que pegar emprestado. Mas nós sabemos que o que temos advém de Deus. E compartilhamos. Aquele que o Senhor abençoa, aqueles que o Senhor abençoa, receberão a terra por herança. De novo, ele fala da terra por herança. É a promessa da presença dele. Isso aponta para a eternidade, quando estaremos com Cristo. Mas o que ele amaldiçoa, esses serão eliminados. A comparação é contínua. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá. Ou em outras versões, mesmo que caia, levantará. Nós não somos infalíveis. Nós somos pecadores, limitados, frágeis. O problema, ou melhor, a questão, não é um problema, é a questão, é que o Deus Todo-Poderoso nos amou e nos levanta e nos conduz. Porque os seus desígnios não podem ser frustrados. E Ele vai te levar ao final. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Esse texto é muitas vezes usado equivocadamente. Isso não é uma promessa. Isso é um texto sapiencial, de sabedoria, de princípios. Davi pode não ter visto o justo mendigar o pão, mas a Bíblia fala de várias pessoas que mendigaram e conheceram a Deus. Então, o que o texto quer mostrar? O de sempre, em todo o texto. Deus está cuidando. Paulo vai dizer na carta aos Filipenses que ele sabe passar por todas as coisas, todo tipo de aflição, que sabe passar por momentos de fartura, de abundância e de escassez. Não é a promessa de que o crente não pode passar necessidade, dificuldade financeira. Isso não é bíblico. Isso as pessoas usam ou por ignorância, ou para se aproveitarem, para propagarem mentiras. Não é verdade, nós passamos por angústias. E isso, ao contrário do que esse texto é capaz de fazer, o engano, a mentira, leva a pessoa para o buraco. Porque na hora que ela passa necessidade, ela questiona Deus. E ela abdica da fé. Porque Deus mentiu. Deus levou o pai, Deus levou a mãe. Deus levou o filho. Deus permitiu que houvesse o desemprego. Como? Que Deus é esse? Não é isso que Davi está dizendo. Ele está dizendo para o homem que está sofrendo perseguição ou que já sofreu muitas vezes. O princípio apresentado aqui é: eu estou contigo.
Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso, empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. É um princípio. A ideia de que Deus está abençoando. Jesus, a Bíblia diz, que não tinha onde reclinar o quê? A cabeça. Então Jesus não foi alguém das bem-aventuranças? Não. Não há mais justo do que ele. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, e essa é a ideia, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Nos remete toda hora para a ideia futura do reino de Cristo. E termina o terceiro grupo de versículos. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. Não é promessa, porque nós pisamos em falso. É o princípio, ande segundo a lei do Senhor. É o princípio, é um texto de sabedoria. E vamos então para o último grupo de versículos. O Senhor protege os justos dos planos dos ímpios. O que o último grupo de versículos até o final nos ensina? Estamos guardados no Senhor. Estamos guardados no Senhor. E assim a gente vai terminar a partir do 32. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo. Mas o Senhor não deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Esperem no Senhor e sigam a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa. De novo eu insisto, num país como o nosso, o texto está dizendo, não admire os maus, os perversos, mesmo que eles sejam ricos e você pobre. Há uma promessa para aqueles que esperam no Senhor e não querem estabelecer reinos para si. Espere no Senhor. Isso não tem nada a ver com a nossa obrigação de trabalhar, de estudar, desenvolver. É o nosso coração. É o nosso coração. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele exaltará, dando a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Eu vi um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa. Mas logo, o logo é de Deus. Não sei quando é esse logo, eu não sei. Mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Há futuro para a igreja. A esperança, a certeza, a garantia. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. E ele termina com os dois últimos versículos do texto de sabedoria do Salmo 37. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Temos adversidades, temos dores, temos dificuldades, temos angústias. Mas o Senhor, nesta noite, está insistentemente nos advertindo, Eu estou contigo. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os livra e os ajuda. Ele os livra dos ímpios e os salva. Por quê?
nele se refugiam. Aleluia. Há uma esperança viva para todas as suas dores. E essa esperança não é uma denominação religiosa. A esperança viva não é uma igreja, uma religião, um líder religioso. A esperança não é o que você pode comprar, adquirir, obter, conquistar. A esperança é Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fomos comprados, a igreja de Cristo foi comprada pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. E nada pode desfazer isso. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, que eu vou terminar dizendo. Nada pode te afastar do amor que há em Cristo Jesus. Nem a sua dor, nem a sua angústia, nem a morte, nem potestade. Nada. Ele é refúgio e fortaleza, bem presente na hora da aflição, da angústia. Louvado seja o Senhor.